Eu vou fazer a leitura do último versículo do Salmo 150, que é o último salmo do Saltério. Vou lançar mão da tradução do André Churraque, que é um hebraísta francês. Eu tenho dito a vocês, não é, que há muitos tipos de tradução e não há uma Bíblia perfeita que seja boa na tradução do início ao fim. Por isso é muito bom a gente sempre ter versões diferentes. Então há certas versões que são boas em alguns textos, outras versões são melhores em outros textos. O Churraque é um hebraísta e ele tem se especializado em fazer traduções dos textos do Antigo Testamento do hebraico. Lançou uma coleção pela Imago, que é dos livros do Antigo Testamento. E nesse volume sobre os Salmos, no Salmo 150, das traduções que eu vi, e eu sempre faço questão de primeiro fazer a minha tradução e ter bastante consciência do que está sendo dito no texto original, e depois eu vou ver como é que as traduções foram feitas. E essa tradução eu achei interessantíssima. A palavra que é usada nesse versículo 6 do hebraico, a palavra neshama, é uma palavra que significa sopro, mas mais no sentido de hálito. Algo soprado que saia da boca. Então, quando você vê lá no verso 6 do Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, lembram disso? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O Churraque fez a tradução assim: todo hálito, louve Yahvé. E aí ele repete a expressão Hallelujah, que é uma contração do nome de Yahvé. Hallelu é uma palavra hebraica que significa louvem. E quando ele termina dizendo Yah, é a contração de Yahvé. Hallelujah, então, quer dizer louve a Yahvé, que é a tradução que ele faz aqui. Mas me chamou muito essa atenção, essa expressão. Todo sopro, tudo aquilo que sopra, ou tudo aquilo que bafeja, ou tudo aquilo que expõe o hálito da vida, louve ao Senhor. É essa a ideia original do texto em hebraico. E é sobre isso que eu queria falar, sobre esse final do Salmo 150, nos últimos 5 salmos, do Salmo 146 até o Salmo 150, eles começam exatamente iguais. Eles começam com a expressão Aleluia e terminam com a expressão Aleluia. Eles começam dizendo louve a Yahvé e terminam dizendo louve a Yahvé. Os últimos 5 salmos mantêm esse mesmo formato. E aí a ideia é que está chegando numa espécie de ápice de toda a exibição dos louvores. Você começa lá com o Salmo 1, e a ideia é que a coisa vem num crescendo, vem num crescendo, vem num crescendo, e assim como uma orquestra tem no final aquele grande finale, aquela coisa mais majestosa, mais encorpada, todos os instrumentos participando juntos, e numa energia, numa participação marcante para ficar na memória de quem está ouvindo. A ideia aqui é, se isso aqui fosse uma grande orquestra, se os livros dos Salmos fossem uma grande orquestra, os 5 últimos Salmos seriam aquele grande finale. Aquele momento em que chega-se no ápice e está se repetindo, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, em cada um dos 5 últimos salmos. Mas é claro que isso aqui é a última expressão, não é? Ele está fechando o salmo dizendo, todo hálito, todo sopro, todo ser que respira e bafeja e sopra, que esse sopro, que esse bafejo, que esse hálito seja um louvor ao Senhor, é essa a expressão. É claro que ele disse algumas coisas antes, e somando o que ele disse antes
com todo o contexto do Salmo, eu queria dividir com vocês aqui três reflexões sobre louvarmos a Deus, que é uma coisa que nós, cristãos em cultos, gostamos muito de fazer. Esse louvor no estilo mesmo, no sentido mesmo do livro de Salmos. O livro de Salmos é uma reunião de hinos e de cânticos que eram cantados ou no templo de Jerusalém, ou nas famílias que se reuniam para participar da Páscoa ou de outras festas e cantavam juntas. Você não tem ainda sinagogas no Antigo Testamento, sinagoga não existe no Antigo Testamento, sinagoga é uma coisa que só vai acontecer depois do exílio, da volta do exílio. O que você tem no Antigo Testamento é o Templo de Jerusalém. Quem estava no Templo de Jerusalém cantava esses hinos, ou nas festas familiares, nas festas rituais familiares. Então, se juntou aquilo que foi possível juntar, de toda a tradição do louvor judaico, e se formou o que nós chamamos do livro de Salmos, ou saltério, como também é chamado. No que se refere então a louvor, louvarmos a Deus, este Salmo 150, que é esse fecho, que é essa conclusão, que é esse gran finale, nos dá pistas sobre o sentido desse louvor. E eu quero justamente falar sobre essas pistas, sobre essas insinuações do salmista, sobre esses indícios que o salmista deixa no texto, sobre de que maneira o louvor se torna louvor, o que dá vida ao nosso louvor ou o que dá sentido ao nosso louvor. Então, antes de chegar lá no verso 6, ou no verso último, o salmista está dizendo, por exemplo, logo no início, ele está dizendo: louve a Yahvé no santuário, e louve-o, nas traduções vem a ideia de firmamento, louve-o no firmamento do seu poder. Essa tradução do Shuraki mantém a ideia da palavra hebraica, que é a ideia de uma abóbada colocada sobre a terra, que a gente chama de firmamento. Isso vem da própria ideia da descrição do Gênesis. No Gênesis, como é que começa o Gênesis? Está tudo uma bagunça, é tudo um caos. A cena lá é que as águas estão misturadas, está batendo um vento, o ruar. Imagina aquela cena, tudo bagunçado e ainda vai batendo um vento, que é o que diz lá em Gênesis, esse vento ficou batendo. E aí o versículo 2 de Gênesis diz que Deus bota uma abóbada no meio das águas para começar a organizar as coisas. É essa a ideia. Bota uma abóbada no meio para separar as águas de cima, águas de baixo, e começar a organizar as coisas. Eu já tenho dito aqui e repito, é tudo poema, tudo linguagem figurada, não tem nada, não é um texto científico, não é um texto histórico, tem nada disso. É um poema simbólico, que está falando em forma de poesia sobre a origem das coisas, mas não queira pegar esse texto poético, figurado, cheio de figuras de linguagem, e querer dar caráter científico. Não tem nada a ver com isso, não foi para isso que o autor escreveu. O que ele está descrevendo ali, de forma poética, é Deus então metendo uma abóbada no meio das águas ali para organizar as coisas. E é exatamente esse termo no hebraico que ele está dizendo aqui, que é traduzido por firmamento, mas que a ideia original é essa abóbada celestial, que a gente olha ali e vê o firmamento. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, ele diz: louvem a Deus no santuário e debaixo dessa abóbada, debaixo desse firmamento que supera o santuário. Então o nosso louvor não é simplesmente um rito que a gente cumpre por estar no santuário, mas ele supera isso. Ele tem a ver com o firmamento, ele tem a ver com essa abóbada celestial, ele tem a ver com esse transcendente, ele tem a ver com esse infinito, ele tem a ver com esse universo de coisas
que não se reduz à vida religiosa, que não se reduz ao templo de Jerusalém. O louvor não é um serviço só do templo de Jerusalém. O louvor é algo que a gente faz para o firmamento. É algo que a gente faz para essa abóbada celestial. É algo que a gente faz para esse transcendente além dos limites todos. Nós louvamos um Deus que é maior que o santuário, louvamos um Deus que está acima dos céus, louvamos um Deus que está acima da abóbada dos céus, louvamos um Deus que está acima de todas as coisas. É assim que ele começa o Salmo 150. A segunda coisa que ele diz, então a primeira coisa é essa: louvar a Deus é muito mais do que cantar em culto. Tem um sentido muito maior. Nós estamos falando de um Deus que está acima de todas as coisas e que age acima de todas as coisas. Um Deus que não se reduz a religião nenhuma, não se reduz a credo confessional nenhum, não se reduz a igreja nenhuma, não se reduz a declaração doutrinária nenhuma. Um Deus que está acima de tudo isso. E quando a gente está louvando, a gente não está louvando o Deus do templo. Nem estamos louvando o Deus da religião, nem estamos louvando o Deus da igreja. Estamos louvando o Deus que é Senhor de todas as coisas. O louvor se dirige a Ele. A segunda coisa que vem nesse salmo e que me chama a atenção é a diversidade de modos para louvar a Deus que ele enumera aqui. Aí ele bota aqui: louvai-o com estrépito do chofar. Chofar é aquele instrumento que os judeus tocavam chamando a louvação. Harpa, lira, tambor, dança. O judeu gostava de dançar, a gente sabe disso. Tudo que é festa, tudo que era encontro, se dançava muito, se cantava muito, se dançava muito, se tocava todos os instrumentos à mão, que ele chama de sistros, de símbolos sonoros, a ovação dos símbolos, a ovação dos sistros. Então aqui é uma amálgama de coisas diferentes. A ideia aqui é justamente da diversidade. E que ele vai completar agora: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. O que for usado para louvar o Senhor pode ser usado. Não há um estilo, não há um tipo de instrumento, não há um tipo de música. Essa diversidade que compõe o louvor, o que dá substância, corpo e sentido ao louvor é a sinceridade e a consciência com a qual ele é feito. Se há consciência desse Deus que está acima das coisas, dessa origem de todas as coisas, dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia, se há essa consciência, todo louvor é válido. De qualquer instrumento, de qualquer estilo, de qualquer tipo de voz. Deixa eu dizer, Deus não se preocupa com esse tipo de coisa. Quem se preocupa com esse tipo de coisa somos nós, porque é natural. Nós temos estilos diferentes, temos gostos diferentes. O que eu costumo dizer é que não é você que escolhe a igreja que te escolhe. Então tem gente que é mais conservadora, mais tradicional, gosta de cultos mais tradicionais, vai lá e busca uma igreja que é assim. É a igreja que está escolhendo ele, não é ele que está escolhendo a igreja. Ou então gosta de um culto mais livre, mais espontâneo, mais contemporâneo. Então vai lá, busca uma igreja que tem esse estilo. Ou tem algumas igrejas, como a nossa faz, que tenta equilibrar as coisas, o mais tradicional com o mais contemporâneo. Então as pessoas vão se encaixando nas igrejas que as chamam por causa do estilo que elas têm. E elas vão se congregando nessa. Agora, não quer dizer que Deus goste mais de um estilo do que o outro. Não existe isso. Não existe isso. Nós é que fazemos essas escolhas por causa dos nossos gostos. Da nossa formação cultural, da nossa formação musical, da herança familiar, do que a gente acostumou a ouvir quando criança, do tipo de música que marcou a nossa vida. É isso aí que faz a gente preferir um culto ou outro culto. É isso aí. Mas não tem nada a ver com Deus. Para Deus é o seguinte: ou é no Monte Sião, ou é no Monte Gerezim. Não importa, Deus é Espírito. E os que o adoram devem se aproximar dele em espírito e em verdade. Jesus quebra com qualquer formalização de louvor. Mas isso é importante para a gente. Então, isso é importante para a gente. E é o que eu costumo dizer. Tem igreja, olha,
sem querer ser irreverente, igreja é igual café. Igreja é igual café. Tem gente que gosta de café na xícara ou café no copo. Tem gente que gosta de coador de pano, coador de papel. Tem gente que gosta de adoçante ou açúcar, ou sem açúcar nenhum, sem adoçante. Tem gente que gosta de café forte, café fraco, não é de chafé. Tem gente que gosta de café em grão moído na hora, tem gente que gosta de café em pó. O Eduardo entende bem. Cadê o Eduardo? Aí, Eduardo entende bem dessas coisas. Quer uma aula de café? Fala com o Eduardo. Tá bem? Bom, igreja é assim. Tem igreja para todos os gostos. E as pessoas vão se filiando às igrejas do seu gosto. Só isso. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a gente. Tem a ver com o nosso estilo. Isso é uma coisa. Você quer ver outra coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro nisso? Quando a gente está louvando a Deus, a gente não está louvando só a Deus, a gente está agradecendo a Deus pelos instrumentos que Deus usa para abençoar a vida da gente. Então, por exemplo, eu particularmente não vejo nada demais em a gente aplaudir uma pessoa que tocou, um coral que cantou, uma pessoa que cantou. Não quer dizer, gente, vamos aplaudir a Jesus. Não quer dizer de aplaudir a Jesus. Jesus não precisa de aplauso nenhum. A gente às vezes quer aplaudir a pessoa mesmo. Porque ela foi usada por Deus. A gente ouve um coral cantar, a gente fica ali abençoado por aquilo. A gente aplaude aquelas pessoas que se prepararam, que ensaiaram e que foram instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. Sabe, isso aí é igual, você é operado por um médico, a operação dá certo. Eu acho um absurdo a pessoa dizer, vamos agradecer a Deus. Eu digo, tá bem, já agradeceu ao médico também? Já falou com o médico, dizendo, olha doutor, o senhor fez um grande trabalho. O homem estudou 6, 8, 10 anos. Está lá para isso. Ó. O avião pousou. Toda vez que eu saio de um avião, quando ele pousa, quando eu passo ali pela cabine, que tem ali despedindo do piloto, eu agradeço e digo, olha, vocês foram competentíssimos. E quando é aquele pouso que o avião dá, que é igual pluma, que você nem sente que pousa, eu acho aquilo lindo. Aí eu faço questão, às vezes, de dizer para o piloto, olha, o senhor foi craque, hein? Não é brincadeira, não. E claro, você agradece a Deus, deu tudo certinho, mas quem pousou aquele piloto também, aquele avião também, não foi Deus sozinho, não. Foi o piloto, com toda a experiência que ele tem. E a gente agradece ao piloto. E, muito obrigado, viu, pelo seu trabalho, grande trabalho esse. Então, a gente não precisa... Eu acho uma hipocrisia ficar espiritualizando demais, quando a gente sabe que tem lá as pessoas que estão sendo usadas para isso. A gente aqui nesse culto, por exemplo, tem esses músicos. Olha, se eu sentar nessa cadeira aqui, eu posso morrer de orar e não vou tocar uma nota dessa aqui. Eu posso ficar orando aqui o tempo inteiro, dizendo, Senhor, me faz tocar. Não vou tocar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, senta aqui uma pessoa que estudou, que se preparou para isso. Eu dou graças a Deus pela vida dela, porque ela se preparou para aquilo. E eu estou agradecendo a Deus porque naquele momento, ela, com o que ela aprendeu, com o que ela sabe, ela está abençoando minha vida. Aí a gente aplaude, não tem problema nenhum. Olha, eu vim de uma igreja que, no primeiro culto de adolescente que nós fizemos, eu era adolescente, já fui um dia, o primeiro culto de adolescente que nós fizemos, tinha um cântico lá, que a gente ia fazer isso aqui. Era isso. Só. Era isso. Foi tão traumático para mim que eu lembro até hoje. Teve que ir para a assembleia da igreja para pedir autorização da igreja, para aquele grupo de adolescentes poder fazer isso aqui. Então, meus senhores e minhas senhoras, eu, por exemplo, eu não gosto de ficar cantando, batendo palma, às vezes não canto, não gosto de ficar cantando, levantando a mão, não é meu estilo, não gosto. Tem gente que gosta, tem gente que faz muito bem, deve fazer, e não é isso que importa. O que importa é a sinceridade do coração. Só que eu acho muito justo que a gente louve a Deus, mas que também a gente reconheça as pessoas que foram usadas por Deus. Eu quando vejo um desenho do Hudson, eu não vou dizer obrigado, Senhor, por esse desenho,
Porque não foi Deus que desenhou, foi o Hudson. E ele estudou muito para fazer aquele desenho. Eu, se me der um papel do mesmo jeito, não faço um sol com uma casinha. Mas ele faz. Então eu agradeço a Deus e aplaudo o Hudson pela bênção que ele é. E isso vale para tudo. Como agora, por exemplo, se a gente quiser agora, a gente pode aplaudir esse coral, esses músicos, pelas bênçãos que eles estão nos trazendo no culto dessa manhã. Vamos aplaudir? É isso. Sabe o que quer dizer isso? Muito obrigado por vocês, coristas, solistas, duetistas, triistas, instrumentistas, seja lá o que for. Muito obrigado por vocês estarem aqui abençoando a nossa vida. A gente agradece a Deus e a gente agradece a vocês. O louvor tem também essa ambivalência. O louvor também tem essa ambivalência. O louvor não tem a ver com o santuário, tem a ver com Deus. Louvor não tem a ver com o santuário. Louvor não tem a ver com o templo de Jerusalém. Louvor tem a ver com Deus. Vai para além do santuário, vai para o firmamento. E o louvor é diverso. Louve a Deus como quiser, do jeito que quiser. O importante, com a capacidade que você tem para louvar a Deus. E o importante é que isso seja feito para o louvor dele. E a terceira e última coisa, então, que eu quero acrescentar só para encerrar. O louvor tem a sua expressão individual, sim. Ele é importante. Mas nenhum louvor individual se assemelha ao prazer e à bênção do louvor coletivo. O Salmo 150 é um salmo plural. É uma chamada coletiva. Está na segunda pessoa do plural. Louvai. Louvai vós. Ele não diz louve você, nem louva tu. Ele diz, louvai. É isso que ele diz. Então a gente pode ter sim nossas experiências individuais de louvor, mas o que marca realmente a nossa vida são as experiências coletivas de louvor. E sabe por que as experiências coletivas de louvor marcam a gente? Porque aquilo que está sendo bom para a gente gosta que o outro também esteja experimentando. Então, se um culto, por exemplo, acontece alguma coisa no culto que você achou fantástico, pode ter certeza, você vai contar isso para outra pessoa e por mais que você tente descrever, não vai conseguir descrever como se a pessoa estivesse presente, sentindo a mesma coisa. Nem se ela assistir pela internet depois, não adianta. O que ela vai ver pela internet depois é só a gravação, mas não tem o sentimento de estar presente e de estar coletivamente presente. É um bom instrumento, é um bom recurso. Deus também pode usar vídeos de internet, de cultos, de mensagens, com certeza. Mas a experiência presencial coletiva não se iguala a qualquer outra experiência. E cada um desses salmos, e o livro de Salmos, é um chamado para a experiência coletiva do louvor. Por quê? Depois que eu começo a seguir a Cristo, o outro passa a ter um lugar na minha vida que ninguém mais tira. Ninguém segue a Cristo sozinho. Seguimos sempre com o outro. A nossa experiência de seguir a Cristo, ela parte de uma experiência individual. Mas ela se concretiza e se realiza no coletivo. É quando nós aprendemos juntos. É quando nós louvamos juntos. É quando nós oramos juntos. É aí que se marca definitivamente a nossa experiência com Jesus e com Deus. Por isso, o convite do louvor é um convite coletivo. Nunca despreze, nunca perca, no que você puder,
Nunca deixe passar a oportunidade de estar coletivamente louvando a Deus. E se você duvida de mim, converse com pessoas que estão impedidas de participar do culto coletivo. E a primeira coisa que você vai ouvir da boca dessas pessoas é: quem me dera poder estar lá. Quem me dera poder estar junto. Quem me dera poder participar. Então, se Deus está lhe dando a oportunidade de estar junto, de louvar junto, de orar junto, de ouvir a palavra junto, aproveite, esteja junto, porque é isso que dá substância cada vez mais concreta para a nossa experiência de fé. Louvai ao Senhor, todo hálito louva Yahvé. Todo hálito louva Yahvé. Todo aquele que bafeja o sopro da vida deve louvar Yahvé. É isso que estamos fazendo aqui. E que para isso sirva cada vez mais a nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe.